Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Luiz. E isso aconteceu com ele na cidade de Balneário Rincão, que fica no estado de Santa Catarina. E nessa época, que foi no ano de 1998, o Sr. Luiz tinha 30 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma vila normal da minha cidade com a minha família, que é a minha mulher e mais um filho. Mas por perto do meu bairro nessa época havia muitos sítios e estradas de terras. E também fora isso, nesse tempo eu trabalhava de pedreiro e eu estava ajudando a construir uma loja no centro da cidade. E para já começar a falar o meu relato, é que eu estava trampando na construção, e isso era no sábado. E como todos os trabalhadores dali tinham acabado de receber o salário, resolvemos fazer uma vaquinha para um churrasco. Então, depois de combinado isso, compramos carnes e refrigerantes e até bebidas. Bom, estava tudo normal. Depois que terminou o nosso horário de serviço, já logo ligamos a churrasqueira. E assim ficamos comendo a carne até por volta das 11 horas da noite. Em seguida, o pessoal começaram a ir embora para suas casas. E claro, eu também. Mas antes de eu pegar o meu caminho para a minha vila, eu ainda coloquei um pouco de carne assada na minha bolsa e algumas latinhas de cerveja para levar para a minha casa. Mas o que estava acontecendo nessa semana é que chovia quase todos os dias. Bem, assim eu fui até o ponto do busão e peguei o transporte que parava perto do meu bairro. E logo depois de umas meia hora, desci do ônibus em uma estrada de terra que saía na minha vila. Com isso, eu fui caminhando normalmente. E depois de andar uns 5 minutos, mais ou menos, eu vi um carro parado na rua, a uns 50 metros à frente. Eu achei estranho aquele veículo porque o motorista colocou a cabeça para fora da janela. E parecia que esse homem estava procurando ou querendo ver alguma coisa pelo mato. Nessa hora, eu também parei de caminhar e meio que me escondi perto de uns arbustos no canteiro da estrada, só olhando esse carro, esperando aquele veículo ir embora. Mas depois de mais ou menos 1 minuto, esse veículo começou a andar de novo. Mas o cara saiu devagarzinho. E depois sumiu da minha vista. Em seguida eu voltei a caminhar pela rua de novo. Bom, na verdade, pelo local onde eu estava passando, tinha um riacho. E como andava chovendo muito nesses dias, esse córrego estava meio que cheio. Mas aí eu peguei na minha bolsa um pedaço de linguiça. Eu fui comendo enquanto eu andava. E em seguida eu abri uma latinha de cerveja e fui bebendo. E depois de caminhar um pouco mais, eu ouvi uns rosnados vindo do meio do mato, na beira da estrada. E nisso que eu olho nessa direção, eu levei um baita susto, porque eu vi um tipo de criatura esquisita, e que era parecida com um grande cachorro. E aquilo vinha na minha direção. Nessa hora, eu joguei um pedaço de carne para aquele animal. Mas essa fera não pegou. E foi até pior, porque esse ser fechou a cara com mais raiva ainda. Eu notei que os olhos dessa criatura eram vermelhas e brilhantes, parecido com luzes. E eu, percebendo o perigo que esse bicho iria me atacar, eu pensei em não correr, porque aquilo poderia me pegar.
Então eu fui andando para trás devagarzinho, e até que cheguei no barranco do córrego. E desci ali rápido, meio que rolando e tropeçando, e a minha bolsa caiu da minha mão no chão, e não deu para eu pegá-la, porque também percebi que esse animal estava descendo o barranco atrás de mim. Assim, eu bem assustado, não tive escolha. Entrei dentro da água do córrego, que estava meio que alta, e consegui atravessar, e deixei a minha bolsa do outro lado do riacho. E quando eu olhei, eu vi aquela criatura esquisita do outro lado do riacho. E aquilo ficou me olhando e procurando algum lugar com pouca água para atravessar aquele córrego para poder me pegar. E para minha surpresa, o que aconteceu foi que essa fera ficou cheirando a minha bolsa. E em seguida, aquilo pegou a minha mochila com as duas mãos. E ele ergueu o corpo e ficou em pé, só em duas pernas. Isso foi o fim da picada para mim, porque eu não tinha mais dúvida que esse monstro era um lobisomem. Aí eu não esperei bolsa nenhuma, e subi o barranco correndo. E não parei mais. E cheguei até a minha casa, no meu bairro, bem assustado, com o que eu tinha acabado de ver e passar. E eu já dentro da minha residência, não parava de pensar nesse lobisomem, e como era possível mesmo existir esse tipo de criatura, pois aquilo parecia um grande cachorro em pé, mas ao mesmo tempo também era parecido com um homem peludo. E as minhas lógicas da vida, com a experiência com esse lobisomem, mudou tudo, e o mundo eu já comecei a ver de outra maneira. E eu conversei com a minha mulher para deixá-la avisada que essa fera estava rondando por perto do nosso bairro. Nessa madrugada, eu passei espantado em ter passado por isso. E quando amanheceu o dia, eu fui atrás da minha bolsa, junto com um amigo meu, para ver se eu encontrava ainda pelo córrego. E logo quando eu cheguei no local, eu vi dois homens na beira do barranco do riacho, perto de onde a criatura tentou me atacar. E um deles era um velho, e o outro era um cara já de meia idade. E esses dois estavam olhando algo pelo meio da mata, no canteiro da rua. Nisso, eu fui até eles procurar saber o que estava acontecendo, ou se eles saberiam alguma coisa sobre a fera. E quando eu cheguei perto desses homens, eu vi a minha bolsa no chão toda aberta, mas não tinha carne mais nenhuma dentro dela. Aí nisso, o velho perguntou se era minha a mochila. E claro, eu respondi que sim, e que vim pegá-la. E esse senhor me disse que ele passou de carro de madrugada por essa rua e viu um bicho estranho e que estava ajoelhado com uma pessoa comendo alguma coisa que tinha nessa bolsa. E para esse velho, aquela coisa era um lobisomem. Porque com a luz do farol do carro, aquele bicho se assustou e ficou em pé, e entrou no mato correndo como se fosse uma pessoa. Bom, já que ele tinha me falado isso, eu contei o meu relato para eles, que era um lobisomem mesmo, e que quando eu fugi dessa criatura, acabei perdendo a minha mochila. Depois que eu conversei isso com esse senhor, eu peguei a bolsa e fui indo embora. Mas aquele velho ficou me olhando meio que estranho, e talvez ele até achou que eu é que virava esse bicho, porque a mochila era minha. E depois de um tempo, às vezes eu via aquele velho do riacho, me olhando esquisito e meio que desconfiado de mim. E parece que isso é até brincadeira,
porque além de eu ter quase que me lascado com aquela fera, ainda esse senhor desconfiava de mim que eu tinha alguma coisa com aquele lobisomem. Mas depois desse bicho, nunca mais andei por essas estradas de terras nas altas horas, porque eu sei que essas criaturas aparecem quando você menos espera. Então, tomem cuidado. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima.